Sou o Alisson Roberto, professor de Química Geral. Vamos nessa aula estudar a estrutura atômica, os modelos atômicos. Olhe só para essa garrafa contendo água. Todo o conteúdo desse líquido fantástico existente dentro desse copo, eles são feitos de átomos. Para a água, ela é feita de oxigênio, mais o elemento hidrogênio. Esses átomos eles se combinam um ao outro para a formação da molécula, o conjunto de moléculas. Nós vamos ter a própria substância. Então, essa palavra A, ela significa não, é um prefixo da Grécia antiga, que ele significa não, tomo divisível. Logo, esse átomo, ele seria a menor partícula da matéria. E tudo que existe é feito de átomos. É a menor partícula da matéria. Ela é indivisível, indestrutível. Toda matéria é formada por átomos. O átomo moderno, ele é formado por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo é encontrado somente prótons e nêutrons. O próton tem carga positiva mais 1 e a massa 1. Os nêutrons, que é uma das 3 partículas que compõem o átomo, também tem massa 1 e é inexistente de carga. Ela seria nula. Já o elétron, que é a terceira partícula do átomo, ela é encontrada na eletrosfera, somente os elétrons. Elétrons têm carga negativa menos 1, não existe massa praticamente, ela é 1836 vezes menor do que a massa de um próton. O átomo moderno, ele tem essa estrutura. Isso é o que é mais moderno que se tem hoje, que se imagina de uma estrutura atômica, é isso. Ele é formado por um núcleo, que é onde está os prótons e os nêutrons, e os elétrons girando em sua órbita. Nessa outra visualização dessa figura, a gente vê com maior detalhe a estrutura de um átomo. No centro do átomo, que a gente chama de núcleo, é encontrado os prótons e os nêutrons, e em sua volta estão os elétrons. Teorias atômicas. Por volta de 400 anos antes de Cristo, 2 filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, eles propuseram a primeira teoria atômica. Logo após veio Dalton, que a cada passo analisado por um desses idealizadores, eles causam uma modificação na estrutura de um átomo. Leucipo e Demócrito, eles propuseram a ideia de átomo. Depois veio Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, Sommerfeld. Primeira teoria atômica, lançada por volta de 400 anos antes de Cristo pelos filósofos gregos Leucipo e Demócrito. Eles fizeram uma teoria filosófica. Ela é imaginária, não existia nenhuma comprovação científica, nenhum dado científico que comprovasse a existência do átomo, mas eles, em seus pensamentos filosóficos, criaram a teoria atômica.
Eles fizeram as seguintes observações: que toda matéria ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. Átomo, ele seria necessariamente a menor partícula da matéria. O átomo, para a teoria de Leucipo e Demócrito, ele seria indestrutível e indivisível. Qualquer matéria que você fosse se triturando ela, você iria chegar em algo indivisível, indestrutível, que isso eles já chamaram de átomo. Teoria atômica de Dalton. Dalton lança um modelo para o átomo, já diferentemente de Leucipo e Demócrito, que lançaram a ideia de átomo, mas eles não tinham um modelo para o átomo. Dalton, ele propôs que o átomo ele tem uma estrutura, ele tem um modelo. Ele seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Trata-se de teoria científica, teoria experimental e não mais filosófica. Como Dalton visualiza o átomo? Ele seria uma esfera, o átomo, ele teria esse modelo de uma esfera, ela seria maciça, rígida, firme, que nem uma bola de bilhar, e também indestrutível. Modelo atômico de Thomson. O átomo, para Thomson, ele é um fluido positivo e denso. Nele existe carga positiva e negativa. A teoria atômica de Dalton, ela não explicava os princípios da eletrização já se sabia na época de Dalton o processo de eletrização da matéria. A matéria ela é capaz de tornar-se com carga positiva e negativa. Mas o modelo atômico proposto por Thomson, um modelo mais evolutivo, ele já explicava o princípio da eletrização da matéria. Porque Thomson, ele encontrou a carga positiva e também a carga negativa dentro do próprio átomo. Ele descobriu o elétron. Os elétrons se encontram incrustados no fluido positivo. Seu modelo atômico é semelhante a um pudim de passas. Como Thomson visualiza o átomo? Ele seria, comparando o átomo de Thomson com o de Dalton, olha só, ele continua uma esfera, só que, diferentemente para a teoria atômica de Thomson, é que o átomo ele seria um fluido positivo. Todo esse centro rígido e firme, ele teria cargas positivas. E também apresentaria cargas negativas. Essas cargas negativas, ele seria a carga do elétron. Só que Thomson, ele encontrou um novo tipo de partícula no átomo no qual não existia, que seria o elétron. Modelo atômico de Rutherford.
Rutherford, através de experimentos, ele descobriu que o átomo ele não seria um sistema rígido, firme. Ele seria um imenso vazio, com um pequeno núcleo no centro. Ele é um modelo mais avançado. Ele divide a região de um átomo em duas partes, um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo estão os prótons com carga positiva e na eletrosfera estão os elétrons com carga negativa. Seu modelo atômico é semelhante a um sistema solar, em que o Sol ele seria basicamente o núcleo do átomo, e os planetas eles seriam os elétrons, girando em órbita em torno do núcleo. Ele fez uma descoberta muito interessante, que foi a do próton. No modelo atômico de Thomson, ele imaginava que o átomo ele seria um sistema firme, rígido e positivo, com os elétrons incrustados dentro da matéria. Mas não se conhecia o modelo, não se conhecia o próton. E Rutherford ele fez essa descoberta. Visualização do modelo atômico de Rutherford. Ele seria um imenso vazio, uma área muito vazia, só que no núcleo ele teria os prótons, ele teria pequenas partículas que seriam os prótons, e em volta estaria os elétrons girando em órbita em torno desse núcleo atômico. Modelo atômico de Bohr. Bohr, ele esquece todo o núcleo do átomo e focaliza todo o seu estudo em torno da eletrosfera do átomo. Ele organizou a eletrosfera do átomo em camadas, chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Logo, o Thomson, o Bohr, ele pegou o núcleo do átomo, e a partir desse núcleo do átomo, a gente já sabe que existe a eletrosfera, que é onde estão os elétrons. Os elétrons eles giram em torno desse núcleo. Logo, Bohr, ele dividiu toda essa região da eletrosfera do átomo, ele dividiu em camadas, que ele chama de camadas eletrônicas. Camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e uma sétima camada. Agora, a existência dessa quantidade de camada, isso depende do próprio elemento no qual eu estou me referindo. Se eu pegar o átomo de hidrogênio, por exemplo, ele só vai ter uma única camada eletrônica, camada ou nível. Se eu pegasse o átomo de lítio, por exemplo, ele
como ele é do segundo período aqui da tabela periódica, tá? Ele já teria duas camadas eletrônicas. Ele teria a primeira camada e uma segunda camada, enquanto o hidrogênio, que ele é do primeiro período da tabela periódica, então ele só vai ter uma única camada. E o lítio, ele é do segundo período, então ele vai ter a segunda camada eletrônica. Isso segue sucessivamente para os átomos que estão organizados dentro da tabela periódica, em que cada camada eletrônica, que é o que compõe a eletrosfera do átomo, nessas camadas é onde estão exatamente os elétrons, em que os elétrons eles se posicionam em cada camada eletrônica. O interessante é que Bohr ele descobriu que esses elétrons eles podem saltar de uma camada para outra. Eles podem saltar de uma quarta camada para uma quinta camada, ou eles podem retornar. Retornando-se de uma camada para outra, ele vai ter que emitir um pacote de energia, um flash de energia, que é o que ele chama de fóton. Já um elétron, para ele saltar de uma camada interna da 4 para a quinta camada, aí ele já vai ter que absorver um fóton de energia. Fim da aula dos modelos atômicos. Bons estudos.